Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira. E o Inter ontem sofreu, mas aos 46 minutos do segundo tempo, alemão marcou o gol que deu a vitória ao Inter. E o Inter assume aí, então, né, a liderança do Grupo B na Libertadores da América. O Inter que agora, no próximo final de semana, vira chave. É o Campeonato Brasileiro, domingo contra o Flamengo, também no estádio Beira-Rio. O Flamengo que estreou vencendo aí o Curitiba no Maracanã por 3-0, que provocou inclusive a queda do técnico do Curitiba. Bom, o Grêmio também, final de semana, só que o Grêmio no sábado, né, contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro que, voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 3 anos, estreou com uma derrota lá em São Paulo para o Corinthians por 2-1, ou seja, as duas equipes que tiveram na Série B o ano passado, né, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio que, inclusive, cumpriu, né, pena no último jogo, jogando lá no Alfredo Jaconi, exatamente pelos incidentes que ocorreram no jogo da Arena Grêmio e Cruzeiro. Mas agora é outra vida, é outra situação. O Grêmio é ex-campeão gaúcho, né, com sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil encaminhada, se já não definida na realidade, né, porque venceu por 2-0 o ABC lá em Natal, tem agora na quinta-feira, dia 27, ou seja, um jogo que vai apenas carimbar, já que na realidade está carimbado, ou seja, o Grêmio nas oitavas de final na Copa do Brasil. O Inter terá, né, um jogo com o ABC, o Inter que teve dificuldades que nem ontem para vencer o ABC, que montou um time nos últimos momentos, nas últimas horas, para vir jogar aqui no Beira-Rio. Bom, o Inter vencendo, mas com dificuldades, e muitas, né? O Inter que, inclusive, esse ano, olha, nem a final do Campeonato Gaúcho chegou. O segundo ano consecutivo que o Inter não chega a essa semifinal. A final, ou seja, extremamente contestado, cobrança muito grande por parte dos torcedores, que aconteceu ontem, mesmo com a vitória do Inter, ali, como diriam os mais antigos, no apagar das luzes. Bom, nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de televisão e também pelas plataformas digitais. Aí você nos assiste em qualquer lugar do mundo. Você tem aí o Facebook da Rede Sul e também, né, o YouTuber, né, da Overgore. Então é importante que você vá lá, se inscreva, compartilhe, assista ao vivo, assista depois, como ficar melhor para você através aí do YouTube da Overgore. Também estamos aí na TV Adesso, que é lá de Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e a Adesso TV, que está aí na TV a cabo e nas plataformas de streaming. Por tudo que é operadora aí. Pela operadora Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, pela Gigo TV de São Paulo, pelo canal 914, pela Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, pela CDN TV em todo o Brasil, pelo canal 813, pelas plataformas da Box Brasil Play, canal 25, pela Soul TV, canal 70, e também na TV Mais, no canal 46, da operadora Tubarão Telecom. E aí é Porto Alegre, Canoas, Charqueados, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, e também pelo sinal da NET, juntamente também com a TV Tubarão, pelo canal da NET nessas cidades, de Canoas, Esteio, Sapucaí, São Leopoldo, a exemplo do que temos aí também pela Rede Sul de televisão. Nossos Dois Toques para... tem o Instagram da Rede Sul, né, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre a esporte, futebol, na nossa dupla Grenal especificamente, né, nessas competições que estão aí, o Inter e Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o ex-campeão gaúcho, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Nossos Dois Toques para a Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição. Um abraço aí, diretor-presidente, tanto da Ciber, da Masal, querido amigo Cláudio Bier, conselheiro do Inter, que, como todos, deve ter sofrido bastante ontem, né, com essa vitória sofrida do Internacional. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós. São 110 anos que o GBUX estará completando esse ano. Então, é o caminho certo para sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai que está sempre lhe proporcionando cursos
de graduação tecnológica para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Graduação na prática é Senai, mensalidades a partir de R$ 397. Inscreva-se em senai.rs.org.br. Quer se destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senai.rs.org.br. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí. Agora volta, né? Ano passado não participou da Copa Gaúcha, da Copinha, que terá esse ano em homenagem ao Pelé, grande, o rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, e também aí se preparando para a disputa da Série C, onde se manteve o São José, que também estará completando 110 anos, né? Como eu tenho dito, mesmo dia, mês e ano do GBOX. Então, comemoração dupla do GBOX e do São José nesta data, que estarão completando os dois 110 anos. Para analisarmos aí a derrota sofrida de ontem no Internacional e já projetar também, né? Ou seja, os jogos final de semana pelo campeonato. Vitória do Inter. Vitória sofrida. Mas, pois é verdade, né? Porque era um empate, o que eu falei, empate? Derrota do milhão. Bom, eu tô chamando Milionários a duas semanas. Derrota do Metro, que o Inter, na realidade, né, fugiu, escapou, porque o empate, bom, tá aqui, ó, Orestes de Andrade Júnior, Fábio Berti e Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha. Filho nada mais nada menos que o nosso grande, saudoso Paulo Santana. É que o empate seria uma derrota. O empate seria uma derrota. Não, eu te entendo, porque foi vitória com gosto de derrota. Ah, sem dúvida. Foi isso, porque o sofrimento foi terrível. Nem foi pelo desempenho, né? Que até o Inter teve lá mais de 20 conclusões a gol, chutou muito, teve duas bolas na trave. Né? O problema é que do outro lado tem o Metropolitanos, que a gente ouviu falar faz 15 dias, né, Cadu? Não, Ninguém conhecia. Da Venezuela, que o povo da Venezuela está passando fome. Imagina assistir e jogar futebol. Esse é o grande problema. E aí o Inter faz um gol aos 46, 47, e um gol meio de xiripa, né? Como se diz lá no interior, lá em Santo Ângelo. Vamos ver depois. Né? Sabe? No rebote ali, no esforço do alemão. Tem uma coisa boa dessa vitória aí do Inter nos acréscimos. O alemão mostrou para o grande Luiz Adriano, coloradaço e tal, como é que tem que jogar a Libertadores, como é que tem que jogar no Inter. Eu não tenho dúvida do coloradismo do Luiz Adriano, da família dele, mas tem que mostrar em campo, tem que suar, tem que ter garra, tem que comer grama, coisa que o alemão e o Luca fazem quando entram. O Luiz Adriano está passeando em campo, fica passeando no shopping e sai do time do Inter, vai para a reserva, Luiz Adriano. Eu acho que essa é uma grande questão de colocar, independente até, e essa é a grande característica do alemão, é o empenho, a vontade, a determinação, vai aos trancos e barrancos, né? Mas essa é a característica dele. Né? E o Luiz Adriano deixando muito. O alemão era uma unanimidade, ano passado, negativa. Todos os colorados diziam que ele era insuficiente para ser o 9 titular do Inter. Eu acho que a vitória de ontem do Internacional foi deletéria, foi prejudicial ao próprio Inter. Primeiro porque o Mano permanece. Mas tu quer derrubar o Mano? Se o Mano tirasse o meu melhor jogador, o Luizito Soares, do time, sacasse ele e colocasse na reserva, eu ia querer a cabeça do Mano. É o que ele fez até um tempo atrás com o Pedro Henrique. O está 15 dias atrasado. O Pedro Henrique está jogando com o Wanderson, com 3 atacantes. O que eu quero dizer é que por mim ele já tinha ido. O primeiro jogo que ele tivesse deixado Santanito não vem querer derrubar o nosso técnico, entendeu? Cuida lá do teu técnico. Por que mais foi prejudicial a vitória do Inter, além da permanência do Mano? Essa unanimidade negativa do alemão ano passado... Que não é unanimidade. Todos os colorados diziam... Começou o alemão, mal o programa, Santaninha. Receta, começa de novo. Começa de novo. Que isso? O Inter foi às compras no exterior com o alemão em casa, trouxe o Luiz Adriano, e aí o Luiz Adriano não dá conta, quem é que resolve? O alemão, ou seja, o Inter retrocede. O Inter está andando para trás. O Inter foi vaiado contra o CSA e sofreu para ganhar de um time venezuelano. Na Venezuela, o primeiro esporte não é futebol, é o beisebol. Não, e o time tem há 12 anos, Santaninha. Ele foi criado em 2011.
Não, Lourenço, se tá tudo bem, tu me diz. Eu tô tonto, então. Eu tô vendo errado. Não tá tudo bem, mas não vem derrubar o Mano Menezes, que hoje, quarta-feira, 19 de abril, faz um ano, Cadu. Um ano de Mano Menezes no Inter. E eu tenho dito aqui no teu programa, desde o início do ano, e tu é testemunha, Santaninha, que eu quero demitir o Mano Menezes de 2023. É verdade. Mas quero contratar o Mano Menezes de 2022. Demitir o Mano e trazer outro que a gente nem sabe quem, a torcida, metade da torcida quer o Cudê. O Cudê montou um Inter B lá no Atlético Mineiro e está se dando mal. E aí o Cudê a gente já conhece. Na primeira e na segunda derrota, ele bota a culpa em todo mundo, menos no trabalho dele. Então não, eu acho que o Mano tem que corrigir os seus problemas que ele criou. O principal deles é passar pano para a diretoria. O Mano se colocou como corresponsável pelo atraso na vinda de reforços para o Inter. A diretoria do Inter faz um planejamento para o segundo semestre, fez isso ano passado e faz de novo agora. Só que quando o segundo semestre chegar, o Inter já pode estar fora da Copa do Brasil e da Libertadores. Esse é o grande erro do Mano. Mas eu acho, Cadu, que nos últimos 2 jogos, eu concordei contigo, ele não poderia deixar. Tem 3 jogadores que não podem sair do Inter, que tem que começar com eles. Alemão, primeiro. Alemão não, Pedro Henrique, Wanderson e Alan Patrick, que é o melhor jogador do Inter. Começa o time com esses 3, o resto escala. Mas o Mano está aprendendo com as suas teimosias deste ano e está mudando no time. Mas aí ele mexe lá em Fortaleza, troca o goleiro, coloca o goleiro John. O goleiro John faz uma excelente partida, apesar de ter errado naquela saída, falta de ritmo. O que ele faz agora na terça-feira? Ele tira o goleiro John, que atuou bem, e volta com o Kehler. Ele tira o Moledo, que foi muito bem na zaga, resolveu a bola por cima do Inter e coloca o Mercado. E ele faz o quê? Ele tinha tirado lá em Fortaleza o Luiz Adriano, colocou o Alemão, que fez uma boa partida, apesar de não ter feito gol, e ele volta com o Luiz Adriano. Então o Mano tem que corrigir os seus problemas, mas eu não quero o Mano longe do Inter, eu quero que ele se corrija. E até onde a gente está falando do Alemão e do Luiz Adriano, e até essa referência, né? Aos 25 minutos, quando foi substituído, né, a gente fizer essa referência, o Luiz Adriano foi vaiado. E o Alemão, quando apareceu na pista, foi ovacionado. Para te ver o que é a situação. E não é futebol, né? É garra, é vontade. É claro que o Luiz Adriano joga bola, né? Tentou uma ou duas, cabeceou uma bola no cantinho, o goleiro salvou, mas está faltando garra para o Luiz Adriano. Foi bem isso aí. O gol foi nessas características, né? Foi aos trancos, na vontade, né? Segundo jogo seguido que o Inter é vaiado em casa. Não está bem. Mas o desempenho... Não tá bem, claro que o torcedor não pode estar satisfeito com o desempenho. Está ganhando, mas não está satisfazendo. E essa crítica que tu fazes ao Mano Menezes de passar a mão na cabeça da diretoria não procede, Orestes. Tu quer que ele critique a diretoria? Aí não sou eu que vou derrubar o Mano, é a diretoria que vai derrubá-lo. É a diretoria que contratou ele. O problema do Mano, vou dar outro problema do Mano. Estamos em abril e ele não tem um time titular, ele não tem convicção. Ele está atrapalhado, ele está tonto. Sabe o que é pior, Santaninha? Em um ano de Mano Menezes no Inter, não é que ele não tem um time titular, ele desmontou um time que foi vice-campeão brasileiro. Mas talvez, não foi ele que foi desmontando daqui a um pouco. A diretoria, ou seja, foram 15 jogadores que a diretoria liberou e negociou. Ou por pressão, ou por isso, por aquilo. Jogadores como o caso do Edenilson, do Patrick, que diziam que não tinham mais ambiente no Internacional. Os próprios jogadores não queriam ficar, né? E as contratações que o Inter fez, elas não deram aquela resposta. E a gente sempre discutiu isso aqui, ou seja, terminou o ano internacional lá, o que se dizia do Internacional, que foi vice-campeão brasileiro? Não, o Internacional, né, tem mais do que uma base de um time, são contratações pontuais que devem ser feitas para que o Inter fique melhor. O Inter começou um campeonato gaúcho como o grande favorito, o Grêmio vinha de uma Série B completamente desmontado, contratações feitas aí de maneira rápida, aí, em um mês, e aí o Inter, pelo segundo, nenhuma final de campeonato gaúcho chega. E o Grêmio chega aí. Qual é o problema? É que quem caminha no deserto, quando enxerga o oásis, não se liga que é miragem. Eu tenho a convicção de que o Internacional, o que entregou no ano passado, foi muito mais em função
da sazonalidade, dos adversários com capacidade de fazer uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro, estarem se dedicando a outras competições, a Copa do Brasil, a Libertadores. Era problema do Inter, né? E o Internacional convencia a quem? Convencia quem se convence com o resultado, porque realmente fazia 1-0, meio a 0, 1/4-0, com o alemão que todo final de semana era feriado, porque fazia esse tipo de gol aí de chiripa. E aqui eu não estou criticando o jogador, é a característica dele, é um jogador de presença diária, enfim, e que mostrou efetividade no ano passado, mas que esse ano é o segundo gol que ele está fazendo em toda a temporada. E aí tu tem que analisar pontualmente 2 jogadores que fizeram uma grande diferença no ano passado, mas fizeram uma enorme diferença, que foi a chegada do Vitão, que acertou o sistema defensivo e que permitiu que se jogasse de uma forma diferente. O primeiro volante, o Gabriel, que era diferenciado, era apontado como um dos melhores primeiros volantes do campeonato, que se machucou e está fora até agora, e especialmente o Depena, que já perdeu o lugar no time, voltou e agora perdeu o lugar de novo, e agora entrou no segundo tempo, me parece que ajudou a resolver a partida. Então tem questões pontuais que estão dificultando aquilo que seria um trabalho convencional do Mano. Não dá para voltar atrás e dizer que é porque se liberou Patrick, Edenilson, que não conseguem jogar, que se insiste com eles no Atlético Mineiro, e eles não conseguem. O Atlético perdeu de novo. Mas uma coisa que está caracterizada, ter dito que os problemas internos são problemas internos. A diretoria que tem criticado, né, mudou muita gente ao redor. Foi o vice-campeão ilusório. Eu discordo um pouco do Fábio em relação a isso. Mas é um bom debate, né? Tem quem acredite nessa tese, né, que o Inter se enganou com o vice-campeonato. Santaninha já falou isso algumas vezes aqui. O campeonato não significa nada. Não, mas chegou em segundo. Nada. Só que o Inter teve atuações muito boas e intensas e de qualidade. Claro, contra Flamengo, contra Palmeiras, contra o Atlético Paranaense. Então não acho que foi enganoso, né? Acho que facilitou sim, Fábio, né, a questão dos outros times terem abandonado o Brasileirão. Isso sim. Mas o Inter nunca brigou pelo título, porque o Palmeiras estava lá na frente. Não tem nada a ver com isso. Mas acabou como vice. Isso é evidente. Agora, mais intenso, para mim a grande diferença de todas essas, a diretoria disse, o presidente Barcelos falou, no início do ano, nosso time está encaminhado 90% pronto. Só que ele não trouxe o centroavante e o volante. E liberou, como o Cadu falou, 15 jogadores. E aí o Mano olhava para o grupo, só tinha gurizada. Então o presidente falhou nos 10%. Não trouxe. Está tentando trazer para o segundo semestre. Ou contratou errado. Agora tem um pacotão de abril. Trouxe um monte de volante aí. Pacotão de abril do Barcelos. Ele trouxe jogadores da Série C e Série D. Tudo, Barcelos, presidente Barcelos, meu querido presidente Barcelos, tudo que o senhor criticou nas diretorias anteriores. Então não pode fazer o mesmo, não pode sair. Saiu rápido para a Europa, numa das crises aqui do Inter, no gauchão, saiu correndo para a Europa e fechou de qualquer jeito com o Luiz Adriano, que estava se oferecendo desde o início do ano, né? Também com meio campo, com o chileno, com o Arangues, também foi meio... O Arangues faz um ano que não joga. Vai precisar desse período de readaptação também, né? Ou seja, está desde outubro, novembro, sei lá, sem jogar a seleção. E está aí, ele conseguiu a liberação, mas está aqui no departamento médico tratando a recuperação. O Ender Valencia, somente na metade do ano. Um sonho ainda, não sei se vai vir. Será que vai? Não está confirmado, já ficou mais do que confirmado, inclusive, até porque existe uma cláusula de sigilo, foi mais confirmado mas que não tem multa rescisória se ele não vir. Imagina ele olhando hoje o jogo do Inter com o Metropolitano, ele vai dizer, eu vou embarcar nisso. Eu acho que ficou bem evidente, eu acho que ficou bem evidente quando o Inter mandou a relação aí dos jogadores com o número da camisa e a 13 ficou em branco. O que significa? Ele é a 13 que ele utiliza no seu time, e a 13 que eles jogam com a seleção. Ou vai ser uma homenagem para o presidente Lula, que o presidente Barcelos gosta tanto. Bom, também tem essa afinidade aí, pode ser. Pergunta. Não, mas aí ele colocaria alguém, né? Mas depois não foi colocado, Cadu, foi colocado um jogador nessa camisa, mas pode ser trocado o número depois também. Bom, vamos aguardar, mas tudo indica que sim, que ele já tem um pré-contrato assinado. O principal problema para mim é preparação física do Inter. Eu tenho dito aqui. Isso é um dos grandes paixão aqui. Isso é um dos grandes pecados. Para conversar um pouco com o Paulo Paixão. Eu até falei com ele, mas está se recuperando. Ele estava meio adoentado, assim, que tiver condições eu vou trazê-lo. Agora, o Inter pecou, e essa é uma das saídas do Inter, essa foi o ano retrasado.
Quando o Cristiano Nunes saiu, ou seja, está no Atlético Mineiro, o Inter corria 90 minutos, e se tivesse que correr mais 90, corria. O ano passado o Inter teve também a força física, que era o preparador físico que acabou saindo no final do ano e foi para o Corinthians. Isso. Então, esse é um dos pecados realmente que o Inter tem. Deixa eu contestar isso que tem sido dito sobre a preparação física do Inter. Eu não vejo os jogos do Inter, eu estava comendo no Bauru hoje e assistindo ontem, e assistindo com ovo. Mas então não pode dar opinião. Se não viu o jogo, não pode dar opinião. Vai dar opinião em cima da tese? Eu vi o segundo tempo e o Inter atacou os 90 minutos. Foi, é verdade. Atacou os 90, não é preparo físico para ganhar do venezuelano. Do sem perna. Do venezuelano. Aí não corre. precisa Não, mas preparo essa exigência, físico. Santana, Para aí, precisa é qualidade técnica que falta. É verdade também. Mas Pelo amor... falta a qualidade pro Luiz Adriano, pro Depena, pro Vitão. Não falta. Falta a perna para eles. Como é que tantos jogadores estão indo mal? Falta preparo físico. Contra o venezuelano não é preciso preparo físico. O Inter atacou 90 minutos, o time não teve competência para fazer mais gols, só foi fazer nos minutos finais. Mudou muito a forma de jogar. Não consegue mais fazer aquele abafa, porque quanto mais tu consegue abafar, que tu precisa ter preparo físico e aquele tiro curto no início, menos tu vai cansar, porque o teu campo vai ser reduzido. Tu não vai precisar buscar a bola lá na defesa e armar a jogada nos 105 metros do campo. Ele não consegue abafar o ABC e nem o Metropolitano. E ontem se viu, logo no início, que a dinâmica do Inter seria exatamente, né, pressionar, buscar o gol desde o início, e se via logo, né, que a questão técnica é precaríssima desse time venezuelano, né? Mas o Inter criou, né? O Inter, é um time ingênuo, inclusive. O Inter criou, olha. Marcou em cima, com linhas um pouco altas, né? Jogando fora de casa. Agora, é muito azarado o Metropolitanos, né? Ele tomou um gol nos acréscimos em casa pro Nacional. Tava empate o jogo, tava 1-1, tomou 2-1. E agora vem jogar fora, primeira partida fora, e toma um gol também nos acréscimos. O Metropolitano teve 3 estocadas ali que quase, olha, se tiver... Claro que no primeiro tempo, né? Não é o Inter azar. criou 12 situações. Mas claro que... O gol só vale quando o C não interessa, só quando a bola bate na rede. Não é azar, é ruindade. Aquela história, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Não é azar, é ruindade desse time, muito ruim esse time aí. E o Inter, e o Inter foi vaiado na Copa do Brasil, em casa, e na Libertadores em casa. Por isso que eu digo, essa vitória foi desfavorável ao Inter. Não, mas... Ninguém está se enganando. Desfavorável ao Inter. Ninguém está se enganando. Quanto mais competições o Inter tiver, mais ele vai se complicar com a sua torcida. Não, ele tem que se dedicar. Ele está cambaleante. Mas ele está cambaleante. Ele tem que se dedicar à Copa do Brasil e ao Brasileirão. E eu acho que em seguidinho ele vai fazer isso, contra a sua vontade. Tudo bem, só que o caminho mais fácil é um tipo de competições como essa, é mata-mata. E tem um detalhe, né? Claro que o Inter está longe daqui um pouco que o torcedor quer. Mas uma competição, depois quando tu parte para o mata-mata, tu ganha um jogo, tu cresce, tu passa a ter outro espírito. Então, é diferente do Campeonato Brasileiro, que é longo, né? Mas vamos ver. Só gravar rapidamente que o Internacional vai terminar a primeira fase em primeiro lugar no grupo. Pode esperar. O primeiro ou o segundo, não sei, né? O Internacional tem agora... Não tem como. O próximo jogo é no Beira-Rio contra o Nacional do Uruguai, né? Aí encerra o primeiro turno, depois é o espelhado, aí o Inter joga 2 fora exatamente contra o Metropolitano e o Nacional e encerra com o Independente Medellín quando iniciou e abriu a sua participação na Libertadores da América. Mas vamos ver como é que foi essa vitória sofrida do Internacional ontem, né? O Internacional que a gente vai acompanhar, teve muitas oportunidades de gol, teve bola na trave, teve no primeiro tempo, né? Os venezuelanos, no segundo tempo que eu vi, o venezuelano não atacava. Não atacou, foi uma pressão total do Inter, né? Bago para cima. Foi pressão total do Inter aí. E o goleiro deles fez um milagre. Olha, esse lance aí que o Alan Patrick quis fazer, se deixasse pro Wander, que estava de frente pro lance, eu acho que teria até acontecido o gol. No travessão, essa daí. E aí seria o gol idêntico, né, com aquele que ele fez contra o Fortaleza, né? Ali? No jogo. Goleiro batido. Não, o Internacional teve muitas oportunidades. Não, no travessão é na trave. Olha só, mas não dá para dizer que não teve volume de jogo, né, o Orestes, né? Não teve
a finalização do Internacional é que realmente deixou a desejar, né? Também, se não tiver volume de jogo contra o Metropolitanos, aí fecha o clube, fecha né? o clube. Mas daqui um pouco... Encerra. Né? Eu acho que essa questão Mas não conseguiu abafa, como disse o Fábio, né? Não conseguiu abafar o Metropolitano. Metropolitanos. É jogo difícil lá, hein? É? Do jeito que tá, é. É jogo, é jogo pegado na Venezuela. Não tenha dúvida que as dificuldades... Depende como estará, né, o Metropolitano inteiro. Porque o que se projeta hoje? Que essas duas vagas, teoricamente, na projeção, são de quem? De Inter e Nacional, né? Isso. Essa é a projeção que se tem. O técnico do Metropolitanos falou na sua coletiva depois do jogo que o sonho do Metropolitanos é ficar em terceiro para tentar uma Sul-Americana. Então é essa a ambição do Metropolitanos. Só que contra esse time, o Inter quase empatou no Beira-Rio. Olha aí, mas a situação é a questão da finalização, né? É que e o Inter teve oportunidade de todas as maneiras. A gente está acompanhando aí, a gente viu ontem, né? E está acompanhando o que aconteceu ontem. O que falta, Cadu? Centroavante. O Ener Valencia, não sei se é o Ener Valencia. Se vier, é uma ótima contratação, uma grande contratação. Mas falta, sim, o centroavante. O Luiz Adriano é ex-jogador, infelizmente. É ex-jogador. Poderia ter vindo para ficar com o pai dele, com o Adriano na arquibancada, torcendo pelo Inter. Então falta direção, porque quem trouxe foi o Luiz Adriano foi essa direção, que não ganha nada. Aí, essa foi a tentativa do olha aí, ó. Essa é Milagre do uma goleiro. bela defesa do goleiro. Me dá um Cabeceio medo do Luiz disso, Adriano. o goleiro começa a fazer Agora, milagre, o Inter já contrata. agora o futebol tem muito disso, né? É evidente que ele não está marcando, que ele está deixando a desejar. Eu acho que é a quinta ou sexta partida dele. Ou seja, mas o futebol muda à medida que, de repente, ele marcar algum gol, o futebol tem disso, as coisas mudam, né? A oportunidade, e vamos falar pelo que a gente conhece de uma vida acompanhando o futebol. Quando o resultado não acontece e existe instabilidade, como a gente está descrevendo de várias formas aqui, é uma coisa. Quando tu, mesmo aos 47 do segundo, tu vence a partida, a pressão vai existir, mas tu tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Os argumentos mudam. Daqui a pouco é aí que vira o fio. A comemoração dentro de campo, depois da vitória, parecia que o Inter tinha, olha, quase ganho um título. Os jogadores se abraçando, comissão técnica. Quando sai o gol, o Mano se vira para a torcida, o Mano Menezes, porque devia estar sendo xingado de tudo até ali. Levanta os braços e comemora. A torcida até foi compreensiva. Até... Vaiaram no Mais ou menos, né? A torcida colorada é muito impaciente. Mas ela foi... Vaiaram no primeiro tempo. Não, mas não foi uma vaia. Até no intervalo do jogo, até teve gente que aplaudiu... E teve gente que ficou até omissa, né? Depois, claro, aí marcou com aquela vaia quando, em relação ao Luiz Adriano, e foi ovacionado o alemão, que quando apareceu para substituição, e acabou sendo ele exatamente o autor do gol. Não dá para brigar com a sabedoria da torcida. Em geral, o torcedor tem razão. Não, é isso que eu digo. Internacional é vaiado. Olha as oportunidades que o Inter tinha. Batia na trave, batia... Né? É isso que eu estou dizendo. Ali na frente do gol, né? O futebol tem essas características. Não tem o C, mas se tivesse feito talvez o gol lá, quando teve essas oportunidades no início, seria outro jogo, né? Teria todas as facilidades. Né? E quando tudo se encaminhava... Com 4, 5 jogadores na área. E quando tudo se encaminhava exatamente para um resultado negativo, para um empate, o gol acabou acontecendo, né? E aos trancos e barrancos, como se disse aqui, né? Então, o futebol, olha aí, ó, foi bola na trave, foi defesa do goleiro. Tudo bem. Obviamente, seria muito pior se não tivesse tido esse grande número de chances. Se não tivesse criado, se não tivesse articulado. Esse jogo me lembra o Grêmio na segunda divisão. Que estava sempre em cima na tabela. Olha, teve o gol anulado. Mas não jogava nada. Teve um gol anulado, isso aí que foi uma falta no goleiro. Né? Para quem se satisfaz com o resultado, isso aí é um prato cheio. A segunda divisão é uma obsessão para o Santaninha. Não sai da cabeça dele. Eu vou para o inferno, eu vou para o céu. Eu só não fico ali no meio termo, aquela coisa morna ali, não ocupa, não sai da moita, não ocupa. Quer dizer que na Série B do ano passado não tinha adversários tão fracos quanto esse, possivelmente. Eu acho que não também.
Não, para Tá com aí, isso. olha, aí tá o gol salvador, ó. O gol salvador do alemão. E não- Merece muito o alemão, né? Merece muito. Aí a vibração Ali, do ó, Mano, comissão O técnica. engraçado é que nenhum jogador ali abraça o Mano, né? Só comissão técnica. Não, mas eu acho que não é essa a questão. Não sei. Não, ali, sei. ali eu acho que os jogadores saíram exatamente para comemorar com o alemão, né? Ali era o alemão que foi o salvador da pátria, né? E ele é muito humilde, muito humilde. Fazendo- Na coletiva foi humilde. Diz que o gol foi de todos os jogadores, não foi um gol dele. Não tem Humildade que o Santaninha não conhece muito com o Renato lá, com o técnico dele. Não, o Luizito é o super humilde. Luizito, quinto maior goleador do mundo. Só não sabe bater pênalti. eu- O Luizito não sabe bater pênalti. Eu é que não sou humilde, mas ele é o quinto maior goleador do mundo e foi oferecido por o Inter. O Luizito não sabe bater pênalti, tem que botar ele treinar. Não, como não? Ele deu o título batendo pênalti. 4 pênaltis, Gaúchão. errou 3, errou 3. Mas não errou que não Tá em podia errar, crise, né? tá em crise, coisa Luizito. mais Os que ele errou, podia errar. O Luizito não faz gol, o último gol que ele fez foi de pênalti. Eu vivi para ver o Grêmio ser campeão com o gol do Luizito Soares, meu amigo. Tá bom, vamos falar do Grêmio depois. O Grêmio que tem esse jogo aí de sábado é a questão do departamento médico, né? Ontem o Calef deu uma entrevista falando que, olha, não tem reforços aí, mesmo o Grêmio precisando, em termos de grupo, reforço só na metade do ano e também sobre essa questão médica, né? O Grêmio tem mais de 37, 38% de jogadores entregues ao departamento médico, são 3 jogadores do departamento médico. Bom, falando em problemas, né? Não é problema, você estiver aí numa situação em dúvida, o que eu faço em relação ao imóvel, você quer comprar, você quer vender, você quer alugar, o meu condomínio eu deixo para quem ser administrado, então você tem aí a central de imóveis, né, Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria, o que você necessitar em termos de imóveis. Então aí os contatos, telefone convencional, celular, que serve de WhatsApp, num bairro histórico aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica aí a central de imóveis. Domênico e toda a sua equipe lhe esperam lá para resolver aí o que você precisa nessa área. Bom, todo imóvel tem telhado, não é? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, aí a solução. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Por que 24 horas? Porque os imprevistos não agendam. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Seja a hora que for, você tem aí a quem recorrer. Para também limpeza, lavagem, penetração de laje, de piso, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato, está aí 51, código de área 999-626227. 999-626227. Olha, estamos em época de declaração de imposto de renda, né? Foi prorrogado até o dia 31 de maio, mas não vai deixar para a última hora fazer aquela correria sem necessidade. Está aí, ó, o melhor caminho para você fazer a sua declaração. Village Serviços Contábeis. Está aí o telefone, ligue, agende, para com toda a segurança, toda a tranquilidade, ficar tranquilo em relação à declaração do seu imposto de renda. Olha só, está chegando a hora, hein? Sábado, grande evento, Expo Churrasco Festival Internacional do Churrasco que acontece aqui em Porto Alegre, no Parque da Harmonia. Acompanhe aí. Porto Alegre te prepara! Vem aí, sábado 22 de abril, Expo Churrasco, o Festival Internacional do Churrasco. Mais de 40 estações de carnes nobres e exóticas, com chefes renomados do Brasil e exterior, expositores e workshops com temas do segmento no Parque Harmonia. Um evento para toda a família. E ainda, show com Michel Teló ao vivo! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Garanta já o seu ingresso, expochurrasco.com.br. Vem pra Porto Alegre, a capital mundial do churrasco! É isso aí, quem não está em Porto Alegre, vive a Porto Alegre. Quem está em Porto Alegre não dá para deixar de curtir esse grande evento aí que acontece no próximo sábado, como eu tenho dito, né? Ou seja, aí tu também é do ramo e convive muito lá na Câmara de Vereadores, vários passaram por aqui, vereadores, eu disse, olha, esse é o primeiro, mas certamente o Expo Churrasco estará no calendário aí dos grandes eventos, das grandes festas de Porto Alegre, né? Com certeza. E o Parque Harmonia cada vez mais vai ser sede desses eventos, né? Vai funcionar o ano todo, não só em setembro ali no acampamento Farroupilha. Maravilha. Vamos para a mensagem dos nossos parceiros. Voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta quarta-feira e falando do Grêmio, né? O Grêmio, uma semana aí de treinamentos, tentando recuperar alguns jogadores lesionados para esse jogo de sábado contra o Cruzeiro lá em... Joga na Libertadores agora no meio de semana? Olha isso, Antônio. Assim como o Inter deixou de jogar o Gauchão,
A meta do Grêmio é Libertadores 2024 com o Luizito Soares. É verdade, isso aí foi... Nos aguardem. Foi o grande objetivo. Vai esperando. Dito pelo Renato, né, e também quando o Luizito chegou, que o objetivo do Grêmio é a competição sul-americana em 2024. Voltamos logo. Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes.
profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha, Fábio Berst e Oreste Andrade Júnior, que é filho também, nada mais nada menos do que o grande Oreste de Andrade e também um homem do Grenal. Grenal na TV. Agora, todos os domingos, às 22 horas, na Ubra TV. Nossos Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, né? Tá aí o site, o endereço. Só você agendar, se você quiser, uma das duas lojas, da Benjamin Constant, esquina com a São Pedro e da Rua São Luís, 323. Seu carro tem aquela batidinha chata na porta, para-choque, resolva aí, ó, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309. Só ligar, falar com o Marcelinho para deixar o seu carro gerado lá no martelinho de ouro. Agora, para deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, aquele atendimento VIP, toda a equipe do Marcelo, do Alex, deixa o carro, vai buscar, espera. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, temos um feriado aí no final de semana, né? Depois de amanhã, na realidade, aí também sábado e domingo, vai ficar melhor para você. Está aí o telefone e endereço, um ponto também tradicional aqui em Porto Alegre, na Avenida Lilópolis. Agora, seu carro, revisão, Casas Pneus, 60 anos de qualidade, está aí na Ceará 1055, telefone caso você queira agendar, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freio, tudo isso você tem lá na Casas Pneus. E aquela promoção permanente, que é exatamente o feirão de pneus para troca de pneus. Falando em troca, o Grêmio, mais uma vez, eu acho que vai trocar, né? Porque questão do departamento médico, lesões, enfim, né? A situação toda, houve ontem até o Calef deu explicações em relação à questão do departamento médico, que são 13 jogadores, 38% dos jogadores entregam o departamento médico. O Grêmio tentando recuperar essa semana para que alguns possam estar nesse jogo de sábado contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Porque vai ser complicado, hein? Até porque o Grêmio tem essas questões aí, jogadores lesionados, não conseguiu manter o time titular. E também estreou com derrota lá o Cruzeiro, né? Que ficou 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Clássico da Série B agora, então, Grêmio e Cruzeiro. É ou não é? Não, ontem teve o clássico da Libertadores, né? Inter e o venezuelano, que eu nem sei o nome. Metropolitano. Nunca tinha ouvido falar. O Inter fez gol aos 48 minutos. Será que e a torcida... Metropolitano? Metropolitano. E Alvorada? Porque tem exatamente, grande metrópole. E a torcida urrou como se tivesse ganho a Copa do Mundo. Eu prefiro jogar contra os piores times da América na Libertadores do que jogar contra alguns melhores do Brasileirão na segunda divisão. Bom, eu não me iludiria se eu ganhasse como o Inter ganha e se o meu time fosse vaiado. Mas ninguém está iludido. Contra o CSA. Foi vaiado contra o CSA na Copa do Brasil e contra o venezuelano na Libertadores. Tu falaste da sabedoria da torcida. Isso é sinal. Agora eu vou falar do Grêmio. Depois tu fala, Cadu. Não, que eu ia aproveitar essa tua palavra, esse teu termo, exatamente porque tem passado muitos gremistas aqui também, olha, eu não estou me iludindo com o Grêmio também está ganhando, eu não estou me iludindo com o Grêmio. As exigências serão outras. E também ontem, nessa coletiva, o Calef foi bem claro, olha, não tem contratação, e se sabe que o Grêmio precisa, Santaninha, de grupo, de reforço. O Renato tem encontrado um grande problema, os titulares estão aí, alguns, né, no departamento médico, aí ele tem olhado para o banco e aí, professor, o que eu faço? Se o Grêmio recuperar os 13 jogadores que estão no departamento médico, são 13 contratações. São competições longas, é Copa do Brasil, o Grêmio tem Campeonato Brasileiro, tu não vai ter esse jogador, vai ser sempre problema, de lesão, de suspensão, cartão. O Grêmio começou a temporada com um a menos, um jogador fundamental que o Renato quis e não levou, que foi o Michael. O Grêmio está jogando com um extrema que é um menino, uma criança, o Zinho,
que está em desenvolvimento ainda e que foi lançado aos tubarões porque não tem mais ninguém. O Grêmio tem deficiência no seu plantel. Jogou ano passado inteiro sem o Kahneman por causa de lesão. Agora, um dos seus craques, o Jeromel, não joga. Quanto tempo não joga? Não se recupera. Questionado não isso, se recupera. Ele primeiro teve problema do ligamento, depois teve problema no osso. Se constatou problema no osso. É um problema esse departamento. O grande problema do Jeromel é idade. Também, tem que largar. Isso agrava também, né? O Calé foi bem claro também ontem em relação a essa questão. Como vieram muitos jogadores, vieram jogadores de outras equipes, né? E é questão de preparação. Cada um tem a sua maneira de preparação, cada um tem a sua maneira. Não acho que a defesa seja problema no Grêmio. Claro que o Jeromel é referência, é um ídolo. Não está sendo, não está sendo. Mas a reposição que o Grêmio tem para a sua defesa, o Santani acabou de destacar. Quem é o jogador de uma função que é cara para o Renato, que é importante para o Renato na sua maneira de ver futebol e de armar suas equipes, que encosta que faz essa jogada de flanco, essa jogada dos extremos, que encosta no Luizito Soares, que está tendo que o tempo todo se deslocar. Porque esse meninozinho, ele é habilidoso, ele é arrojado, mas falta muito para ele ainda de preparo, de corpo, de conhecimento, enfim, para cumprir essa função. Eu acho que está muito mais nessa dificuldade que o Grêmio está tendo de reter a bola na frente, de finalizar as jogadas, do que propriamente na sua armação o Grêmio também tem muitas coisas. O Grêmio cria aí, tem criado, né, e também não tem marcado. O que é importante é isso, ou seja, o Grêmio também ganhou um campeonato gaúcho, é ex-campeão, venceu lá por 2-0, o ABC venceu 1-0 o Santos, mas teve também dificuldade no segundo tempo. No segundo tempo o Santos foi superior ao Grêmio, teve oportunidade. E o Renato, ao contrário do que se dizia dele, ou do que ele mesmo dizia, que só usava os cascudos, ele lança a mão dos garotos. O Bitelo está arrebentando aí, vai ser destaque do Campeonato Brasileiro. O Zinho... O Bitelo está tão bem que não merece ficar no Grêmio, tem que ir para a Europa. Bom, mas esse certamente é o jogador que o Grêmio, até porque precisa fazer caixa de dinheiro, que aposta numa venda na janela do meio do ano para a Europa. Jogando do jeito que está, e ele está em evolução, em formação, né? Um menino, não tenho dúvida, né? Mas o Zinho não tem a cancha do Bitelo. O Bitelo jogou a segunda, o Bitelo é cascudo, jogou a segunda ano passado. Então, o Renato, ao contrário do time que deixou muito a desejar, né? Ano passado a gente sabe que foi, também é verdade que o Grêmio foi desmontado, né? Ao contrário do que se dizia, então, eu acho que até o próprio Renato dizia, ele não usa só os cascudos, ele está lançando mão dos garotos também. Por necessidade. Por necessidade. Eu quero imaginar o nó que está na cabeça do Renato nessa semana cheia de treinamentos, porque ele vai ter que enfrentar o Ramiro. E o Ramiro tem sido a solução dos problemas do Renato, ou ele tem buscado alguém que possa ser o Ramiro na sua vida durante um bom tempo, né, nesses últimos anos. Não, era jogador fundamental dele. Será que ele vai fazer? Ele vai pegar o Ramiro na beira do gramado ali, puxar, mandar trocar, fardar? O Ramiro, que ele vai fazer? O Ramiro é um dos jogadores que jogaram sob o tacão do Renato, que não jogou mais que não jogava mais em nenhum outro clube. Luan, Cebolinha, só jogaram com o Renato. Ramiro, não se destacaram mais. Só mudam de clube e não jogam tanto quanto jogavam com o Renato. O Renato tem feitiço sobre isso. O Renato tira o melhor de certos jogadores. É verdade. É uma característica do Demiurgo, isso. Demiurgo, meio homem, meio Deus. O Renato tira o melhor dos seus jogadores. Olha aqui, falando de melhor, falando de necessidade, tudo que você precisar em termos de ferragem, você encontra onde? Ferragem Lampião, né? Que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, se não onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que tudo que você precisa, tudo que você imagina. São mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Está aí o telefone e o endereço da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, aquele banco que está todos os segmentos da nossa vida. Como agora, né, estamos aí, Imposto de Renda 2023. Não espere para transformar seus sonhos. No Banrisul você antecipa em até 90%, eu disse, 90%, olha só, hein, da sua restituição do imposto de renda e garante muitos benefícios. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos.
Você quer embelezar o seu ambiente, da sua casa, do seu condomínio, da sua empresa. Então você tem aí na Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressul, né, os quadros personalizados. Tem loja sempre bem pertinho de você. Tem em Porto Alegre, região metropolitana, né? Essa é a Clique Impresso. E também aquela promoção permanente, que lá são os cartões de visita 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. É só acessar cliqueimpresso.com.br. Bom, na realidade, esse será o primeiro jogo do Grêmio fora de casa, porque na realidade o Grêmio, né, jogou em Caxias do Sul, aquela punição exatamente no último não é uma domingo. punição, isso é uma dádiva jogar no Alfredo Jaconi. Vamos se respeitar. Não, tá certo. E foram lá quebrar ainda tudo, né? Pois é, né? E estava lotado, né? Jogou com a com o seu torcida do Grêmio, torcedor, campo bom. Ele está se referindo àquele incidente lá que teve com a torcida do Santos, que invadiu a área. Mas não foi só isso, não. Teve outras coisas, é verdade. Evidente que uma minoria. Não representa. Mas eu fiz a referência porque foi essa punição que o Grêmio teve, jogou lá no Alfredo Jaconi no final de semana e foi punido por 3 jogos, os outros 2 jogos aí o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo, mas vai jogar na arena, mas com aquela ala norte lá, onde já deu as confusões com a torcida geral, isolada, né? Que aquilo ali é quase metade ali, ou quase a metade do estádio. Mas é um jogo fora de casa, vamos ver que é comportamento. Porque uma coisa é enfrentar o ABC mesmo, o ABC sendo um time arrumadinho, time bem, como foi pela Copa do Brasil, mas agora o Cruzeiro vem mordido, né? E o Grêmio com problemas aí em função das lesões, o Santaninha. Grêmio estropiado, mas o Grêmio, ao mesmo tempo, ele tem muitos jogadores. A imprensa dá ênfase, né, às lesões, né, as carências do Grêmio. Não, é uma realidade. Né? O Renato, no jogo contra o Santos, deu letrinha para o departamento médico. Como o Fábio fez essa referência ontem, isso não é de hoje, né? Isso já vem há muito tempo, esses problemas do departamento médico. O Renato está muito chorão. Essa é a metade humana do Renato. Está muito chorãozinho, muito mimimi, Renato. E, óbvio, eu sou teu fã número 1, mas reclamou que o Grêmio tinha que ter vantagem do empate no gauchão. E o Grêmio não precisou. Aliás, sobre a vantagem no gauchão, eu disse para o Orestes lá no programa dele, no ato, no dia que o Renato disse que tinha que ter vantagem, o Grêmio disse, não senhor, o interior tem que ter vantagem, ou no mínimo igualdade com o da capital, porque tem muito menos recursos para tornar interessante o gauchão e para o do interior ter uma chance de ser campeão. Isso eu disse no ato. O senhor Diogo Olivier, 2 semanas depois, ele concluiu que tinha que dar vantagem para o interior. Pô, mas tu é lento, hein, Diogo? Não, é que ele te escutou. Ele viu o programa. É que ele te exatamente. Viu, ele te escutou. Mas é muito sensato. Mas tu é lento, hein, Mas cara? e essa tabela também, reclamação da tabela, até o tio Caleb falou nessa situação. Agora isso não adianta, é grade de TV. Isso aí. E todos os clubes vão enfrentar essa situação. Se mudar um jogo, os outros vão querer mudar ele também. Se queixou de viagem e tal, mas ganhou os jogos. O Grêmio voltou a ter voo fretado, que não tinha na Série B. Agora vai para Belo Horizonte com voo fretado. Foi para Natal com voo fretado. Ele tá com dinheiro, o Grêmio, hein? Tá com dinheiro. Ele paga 2 milhões por mês pro Luizito, dá bônus por gol. A sorte do Grêmio é que o Luizito não faz gol. E aí só faz gol de pênalti, um gol de pênalti. Senão o Grêmio ia morrer nos bônus pro Luizito. Eu acho engraçado que os colorados só falam do Luizito. O Luizito não faz gol, mas eles só falam isso. Mas tu não esperava mais do Luizito, pelo que ele ganha, 5º artilheiro do mundo. Eu esperava muito mais. Eu paro para ver o Luizito, confesso. Olho muito mais o meu filho, que é colorado, para olhar o Luizito jogar. Só que o guri tá decepcionado, porque o Luizito não faz gol. E centroavante, o Luizito tem que fazer gol. Eu acho que ele tem se incomodado com isso, que a gente tem visto aí, né, as reações dele quando ele... Ele tá bravo, né? Tá incomodado com ele mesmo. Não, mas tem que se incomodar. Um jogador do nível dele, né, não tem desperdiçado, não tem feito. Mas o futebol, assim, como se falou a questão, não quero nem comparar, não é essa comparação, mas em termos de gol. Ou seja, no momento que o Luizito voltar a marcar, as coisas mudam também. Ele joga muito, é uma questão de tempo para ele fazer gol. A importância dele, o Grêmio está sendo colocado como candidato natural a uma vaga Libertadores e por alguns cronistas até, especialmente no centro do país, como candidato ao título. Olha a diferença, olha o peso que traz eu acho que é o título é longe demais. Os cronistas do centro do país não conhecem nada de futebol. Melhor ficar com a gente aqui, viu? Título é longe demais. Agora, porque agora a condição de... Bom, também não dá para
futebol nada é definitivo, né? Porque eu tenho dito, olha, tira o Palmeiras, que vai perder jogos aí também, né? Mas tá, vamos botar o resto, meu amigo. O resto é tudo igual. O Fluminense é diferente. O Fluminense tem um problema de ter o seu técnico com o Fluminense agora, complicado. o Fluminense agora está num pouquinho melhor, um momento melhor, mas esse Fluminense pouco atrás lá não estava nada bem também. Pode cair a chave. Agora o resto é tudo o mesmo nível, meu amigo. A meta oficial do Grêmio, divulgada na imprensa, é vaga para Libertadores. Não sei que colocação na Copa do Brasil. Pré-Libertadores. Pré-Libertadores tá bom. Vaga entre os 8 do Brasileirão para ir para Libertadores. Eu vou dizer uma coisa, essa é a meta do clube. Porque a meta do Renato, meus amigos, é o Campeonato Brasileiro. Não é campeão do Brasil. Porque o Renato diz o que o Renato diz na coletiva, ele diz para os seus comandados, ele diz, nós temos o melhor futebol do Brasil. Ele incute na cabeça dos seus atletas que eles são os melhores e ele quer nada menos do que ser campeão, meu amigo. Não tem, não pode, não quero, não sou. Com ele é vamos para cima. É que distorceram, né, essa coletiva após a conquista do hexacampeonato. Ele disse, questionado sobre isso, olha, se eu pudesse escolher, eu gostaria e queria ser campeão brasileiro, porque é o título que eu ainda não tenho. Ele não disse que, eu vou ser campeão. Não, mas eu estou dizendo o que ele pensa, o que ele incute na cabeça do seu jogador. Se pensamento positivo ganhar esse campeonato, o time dos coach ia ser campeão. E eu já provei aqui que o Renato está acima do presidente, né? Informação trazida de lá, de onde eu procedo atualmente, né? Que é lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Já estão definidas as datas das audiências preliminares do juizado de torcedores e grandes eventos, em função da confusão no final do jogo entre Internacional e Caxias, lá no dia 26, com aquela invasão, a briga entre jogadores e a invasão de torcedores. 26. Dia 24, ao meio-dia, por videoconferência com os atletas do Inter, o John, o Emerson, o Baralhas, o Moledo, o Alan Patrick e o Mercado, e dia 28 com os atletas do Caxias. Alguns até já saíram, como é o caso do Wesley Pombo, o Marcial, o Marcão e o André Lucas. Tem que vai, isso aí já passou, o Inter já foi punido. 6 jogos para esse jogador. Ficou em terceiro, em quarto no gauchão, chega. Arruaceiros, baderneiros de cabeça inchada por terem perdido o gauchão. Isso é só da briga dos atletas, aí. Não está envolvendo ainda o torcedor, ou os torcedores e aquele em especial da criança. Maravilha, vamos para lá, para o Barranco, restaurante de Cascarinha mais perto do Grande Sul, né? Referência nacional, né? Top of Mind mais uma vez, também conquistou, né? Vitorioso nas marcas, esse é o Barranco, né? Barranco e o Barranquinho. E não esquecendo das promoções que você tem no Barranquinho de terça a domingo. Hoje, quarta-feira, essa é a promoção. E você curte aonde você quiser, tem delivery, tem Cauê, tem entrega, né? Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Já está acabando o programa? Está acabando, está acabando. Nós estamos acostumados com 1h30 de programa, né, Santaninha? Pois é, né? O que é bom passa rápido, né? O que é bom passa rápido. Bom, eu sempre estou lá, em outro local, sempre saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113 e revenda Avenida Ceará 370. Olha, as facilidades do Zé Susternal para você sair de carro novo, olha, é só passar numa das vendas. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro, né? Agora, os adeptos das rodas, facilidades do Jefferson, é na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho. 2 endereços, na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto e na Avenida Ceará ao lado da Kia São Motos. Olha, e a Sul Motors estará com a Kia e com a Suzuki nesse grande evento que acontece, a Expo Churrasco, no próximo sábado, no Parque da Harmonia, aqui em Porto Alegre. Obrigado, Ores. Obrigado, Fábio. Obrigado, Santaninha. Obrigado a você também pela audiência e pela companhia. Continue aqui na programação da Rede Sul de Televisão. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.